Está nesta emissão connosco em estúdio o comentador RTP Ricardo Jorge Pinto e também Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Obrigada aos dois pela vossa presença. Ricardo, começo por ti. Foi por Theresa May colocada já de há uns tempos para cá e hoje, com este discurso emotivo, a questão da democracia e daquilo que representa como riscos da democracia um eventual chumbo esta noite do acordo. Há, de facto, aqui razões para essa preocupação? Isto poderá pôr tudo ao contrário, aquilo que for decidido, e se realmente o acordo não passar? É uma razão para preocupação, desde logo porque não haver um acordo é um cenário absolutamente imprevisível em termos de consequências. Ou melhor, já estão feitas até contas para aquilo que pode ser o prejuízo de não haver esse acordo, mas a verdade é que em termos políticos nada estava preparado para a não existência desse acordo. Agora, o que é estranho no meio de tudo isto, e isso contraria essa ideia de que tudo poderá estar virado ao contrário, é que na verdade ao longo destes 2 anos não se viu grande progresso. Não houve aqui nenhuma alteração estratégica que permitisse agora a Theresa May chegar nestes últimos dias ao Parlamento e conseguir convencer um lote de deputados que claramente não está de acordo com a estratégia do governo. E isso é aquilo que parece até pouco entendível, porque o referendo não foi há 2 meses, foi há 2 anos. Portanto, há aqui o tempo suficiente para conseguir encontrar uma qualquer solução que fosse compatível com aquilo que era a vontade dos representantes. E considera a oposição, neste caso Jeremy Corbyn, ainda agora a insistir no processo, na forma como o processo foi mal conduzido pelos conservadores? Sim, pelos conservadores e não só. É verdade que os políticos não se comportaram da melhor maneira. Ainda hoje à tarde, numa estação de televisão britânica, tinha uma entrevista com um deputado conservador, Philip Lee, que foi um dos que defendeu a permanência do Reino Unido, mas que acabou depois por se demitir. E ele próprio dizia assim: mesmo eu, que estava muito bem informado, na verdade, não me apercebi das consequências de um Brexit. E, portanto, isto desmonta até um bocado aquela ideia de que houve aqui fake news, de que houve aqui muita desinformação. Não, mesmo aqueles que tinham responsabilidades e mesmo aqueles que estavam muito bem informados reconhecem agora que, na verdade, não se aperceberam da dimensão deste problema. E, portanto, houve aqui alguma falta de bom senso relativamente ao que deveria ter sido um processo de esclarecimento dos britânicos relativamente ao que iria acontecer nos meses ou nos anos seguintes. E, portanto, esta situação de impasse não é de todo surpreendente, porque a verdade é que não só as pessoas não foram bem informadas, como aparentemente também não foram tidos em conta os mecanismos necessários e suficientes para agora poder negociar verdadeiramente com a União Europeia um projeto de saída. E aqui comenda-se até também aquilo que foi a postura da União Europeia, que na verdade tem revelado uma enorme paciência para com todo este impasse e para com toda esta discórdia que continua a existir dentro do Parlamento que ainda agora vive. Tudo isto nos remete para a forma como os políticos europeus têm conduzido este processo, alguns com protagonismo relevante e muito conotados com Theresa May. Aliás, dentro de portas, Theresa May, enquanto que na União Europeia tem sido vista como, neste momento, quase um inimigo, dentro de portas é exatamente ao contrário. Theresa May é quase que associada à União Europeia, à forma como a União Europeia quis chegar até este acordo. Sim, são leituras políticas que, por um lado, interessam internamente, sobretudo para uma oposição que tenta agora derrubar esse mesmo governo e, portanto, Theresa May começa a ser colada com posições que possam não ser as mais populares para o eleitorado britânico. E do lado europeu há aqui essa sensação de que, na verdade, a primeira-ministra britânica precisa de alguém que a ajude. Ela está de tal maneira isolada internamente que os seus aliados acabam por ficar no lado que ela está exatamente a querer abandonar. E tudo isso é um pouco irónico, mas também demonstra, e concordo completamente com essa perspectiva, que é a União Europeia, que se divide a propósito de quase tudo e quase nada, relativamente a esta matéria, tem tido uma consistência absolutamente inédita também. O que revela, por um lado, que há aqui uma tentativa de, na verdade, encontrar uma solução que seja minimamente coadunável com o inédito que tudo isto é, mas ao mesmo tempo que há aqui uma orientação política, no sentido de largar claramente um país que parece não estar interessado com estas regras. E se é verdade, e eu concordo com o que o Álvaro Vasconcelos dizia há pouco, que se calhar com uma outra Europa um segundo referendo era
já entendível, legítimo. O que me parece é que do lado da Europa falta muito para fazer essa refundação. Haver uma resposta até a um eventual pedido do Reino Unido para que a Europa se reinventasse poderia ser até neste momento extremamente perigoso, porque nós vemos países como Itália, por exemplo, que estão claramente a afastar-se do projeto europeu, e a fazer exatamente as instituições europeias. A afrontar as instituições europeias e que poderiam exatamente começar também a fazer apelos para essa refundação da Europa, muito provavelmente num sentido muito diferente daquele que os britânicos quereriam. E tudo isso criaria então agora aqui uma enorme confusão, lançaria o projeto europeu para um caos do qual demoraria eventualmente décadas a conseguir recompor-se. Ricardo Jorge Pinto, nós estávamos há pouco a falar-se do acordo, dos termos do acordo, da forma como ele foi negociado. Falta um pormenor essencial também, quer para os britânicos, quer para os europeus no seu conjunto, todos aqueles que fazem parte desta União Europeia. Foi bem comunicado o que estava neste acordo? Não e propositadamente. Os políticos nunca quiseram ser completamente transparentes com os eleitores e por isso, quer do lado dos conservadores, quer do lado dos trabalhistas, nunca houve um discurso absolutamente assertivo. Ou melhor, do lado dos trabalhistas chegou a haver a certa altura um discurso mais claro, mas que a certa altura teve recuos quando Jeremy Corbyn começou a perceber que poderia ter aqui uma vantagem política em fazer derrubar este governo a partir de uma estratégia comunicativa bem mais dissimulada do que aquela que tinha sido utilizada inicialmente. E, portanto, na verdade, nunca houve uma vontade política de explicar verdadeiramente o que estava em cima da mesa. Quando eu há pouco relatava o depoimento que eu vi hoje à tarde de um deputado conservador que dizia eu próprio não tinha a noção do que é que estava em jogo, sendo ele uma das pessoas responsáveis por aquilo que estava em cima da mesa e que tinha que acompanhar por dever profissional este mesmo processo, quando ele próprio reconhecia essa ignorância, ficamos aqui todos com a sensação de que muito mais ignorantes, muito mais desconhecedores estavam todos aqueles eleitores para os quais não houve nem informação suficiente, nem vontade política de os informar convenientemente. Ricardo, e juntar também a esta conversa que ainda há uns minutos saiu a informação de que o Ministro Britânico das Finanças, o Ministro dos Negócios e também o Ministro do Brexit devem realizar uma teleconferência com os líderes das empresas logo depois desta mesma votação. O que é que isto indicia? Inicia uma necessidade absoluta de começar a criar contactos com aqueles que são líderes de opinião numa sociedade extremamente dividida. Nos últimos dias, Theresa May já começou a fazer negociações com dirigentes sindicais, naquilo que foi interpretado como um estender de mão para o lado trabalhista, uma tentativa de encontrar um apoio que dentro do Parlamento não estava a ser conseguido, mas contornando, indo junto daqueles que apoiam esse mesmo partido trabalhista para tentar, alegando exatamente esta situação de emergência, esta situação de urgência total em encontrar um acordo, o apoio que lhe claramente está a faltar aqui no Parlamento. E, portanto, todas essas negociações vão ter que ser agora feitas muito rapidamente, não só dentro do Reino Unido, mas também com a própria União Europeia. Não é por acaso que Juncker já desmarcou todas as reuniões que tinha para os próximos dias para estar completamente liberto para se encontrar com Theresa May no período de 3 dias que há para se encontrar uma solução, caso, como tudo indica, haja aqui uma rejeição do acordo. Ricardo Jorge Pinto, ao longo de todo este tempo fomos acompanhando também a forma como por esta Europa fora nos interessamos todos tantos pelo Brexit, inclusive aqui em Portugal, ainda hoje o Governo antecipar algumas medidas que vão ser tomadas no plano de contingência se não houver acordo, isto já na próxima quinta-feira em Conselho de Ministros, é de facto um momento crucial também para Portugal. Para a União Europeia, de uma maneira geral, e depois para países que têm relações muito próximas, como é o caso de Portugal. Não só pelas alianças seculares, mas também, muitas vezes, por questões bem mais pragmáticas e próximas, como, por exemplo, o facto do turismo, que é uma das grandes alavancas da economia, depender em grande parte dos turistas britânicos. E já se começou a perceber que há uma quebra no número de turistas britânicos que procuram Portugal ao longo de 2018 e isso poderá acelerar-se agora nos próximos anos, caso o Brexit aconteça. As relações comerciais também têm aqui uma
uma preponderância? Claro, e é bom que os países tenham esses planos de contingência e é bom que as empresas percebam e saibam exatamente o que é que têm que fazer no caso de haver um Brexit. E estes 50 milhões de euros prometidos pelo Governo para que as empresas se preparem até para as questões burocráticas parece mais do que razoável. E a União Europeia, de uma maneira geral, tem feito esse esforço de sensibilizar os cidadãos, sensibilizar as empresas para aquilo que vai acontecer. E em caso de saída, sem qualquer acordo, ou de uma situação um pouco mais estendida no tempo, Ricardo, que condições é que pode ter Portugal, com base nessas relações escolares, para conseguir manter, quer do ponto de vista dos cidadãos, quer do ponto de vista das empresas, esse relacionamento, que não haja, pelo menos, tanto prejuízo? Pois, falta saber qual é que é a margem de manobra para cada país individualmente poder conseguir acordos com o Reino Unido fora deste âmbito da União Europeia. E a União Europeia aí tem tentado, e há pouco falávamos disso, dessa tal consistência e coerência que tem havido entre os 27 nesta negociação com o Reino Unido. E se tem-se procurado, na verdade, que não haja nenhuma brecha naquilo que é o entendimento que se faz desta saída. E aí os países, de uma maneira geral, têm que alinhar. Ricardo, peço só, a votação da moção de censura vai ser essencial também para se perceber os próximos passos de todo este processo, sim, sobretudo do lado, como dizia Álvaro Vasconcelos, do lado do Reino Unido. Sim, é verdade. E os sinais começam a ser esses. Os sinais começam a ser da possibilidade de haver um prolongamento da saída do Reino Unido ou até da própria reversão deste processo de saída. E era interessante, eu estava aqui a ver agora as notícias que vão saindo, vários países, incluindo o governo português, já disseram que estão dispostos a que haja esse prolongamento de prazo e dispostos também a que haja até, em última solução, uma reversão desta saída do Reino Unido. Portanto, a União Europeia prepara-se, para já ainda, e com cada um dos países individualmente a falar, mas muito provavelmente de seguida através da Comissão Europeia, para dar essa possibilidade ao Reino Unido. Porque aquilo que ficou muito claro aqui, nestas declarações da Theresa May e de Jeremy Corbyn, é que, na verdade, a solução, não há nenhuma solução. E foi interessante ver como o próprio Corbyn falou de que não era possível haver uma saída sem acordo. E, portanto, os próprios trabalhistas estão a pôr de lado essa possibilidade, que era a tal possibilidade de chegarmos agora a março e haver uma saída sem que tivesse chegado a um entendimento. Corbyn defende uma renegociação. Quer uma renegociação. E Theresa May disse duas coisas, basicamente, que foi começar a negociar com partidos para tentar, de alguma maneira, manter o apoio dentro do Parlamento e depois começar também a negociar com a União Europeia, dizendo que, na verdade, ela quer continuar a ser a interlocutora. E isso significa, Ricardo, no imediato alterar os prazos que estão já estabelecidos, claro, previstos, não obriga a União Europeia também aqui a um certo recuo? Vai ter que recuar, mas aí a União Europeia tem sido uma enorme flexibilidade, tem sido uma enorme capacidade de compreensão. Eu diria até quase às vezes exagerada, se calhar um murro às vezes na mesa poderia resolver um bocadinho mais as coisas para um país que claramente não sabe o que quer. Os receios são imensos também. Mas os receios são muito grandes, até porque se percebe o impacto, não só económico, mas também político de uma saída que fosse dura e sem nenhum tipo de acordo. Agora, o que me parece claro também é que esta derrota imensa da Theresa May, 230 votos é uma diferença muito grande, as piores perspectivas apontavam para cerca de 432. Sim, mas a diferença de votos são 230 votos de diferença. As piores perspectivas apontavam para uma diferença de cerca de 150, portanto isto foi muito acima desses piores cenários, o que mostra que claramente este acordo foi rejeitado liminarmente. Isto não quer dizer que agora se repita na moção de censura, porque, e as explicações já aqui foram dadas, as razões para a rejeição deste acordo são tantas que, na verdade, depois, quando se tiver que reorganizar os exércitos para uma moção de censura, as contagens vão ser completamente diferentes e aí, provavelmente, os conservadores vão manter-se unidos para rejeitar aquilo que também já se percebeu do lado dos trabalhistas, é uma falta de estratégia para o problema. Porque se Jeremy Corbyn tivesse uma solução, se ele dissesse assim, eu amanhã junto da União Europeia consigo encontrar um acordo que os britânicos vão ficar satisfeitos, então ele aí poderia ir para eleições com a segurança de que as ganharia, porque os britânicos querem claramente encontrar uma solução para este impasse. O problema é que Corbyn não tem também essa solução. Ricardo, poderemos chegar ao fim de alguns meses de tentativas de negociação, de renegociação, enfim, de equilíbrio entre as partes em relação a algumas matérias do acordo, que até agora não tinham entendimento, chegar a esta fase que diz Álvaro Vasconcelos, de afinal haverá ou poderá haver um segundo referendo? Sim, é uma possibilidade, como é possibilidade também haver uma reversão e, afinal, o Reino Unido chegar à conclusão de que, não havendo a possibilidade de um acordo qualquer, então o melhor é ficar. Ou então ficar numa solução que seja diferente a partir de regras que são instituídas independentemente de uma alteração da própria União Europeia, a questão da União Aduaneira. Porque há aqui duas variáveis de que nós ainda não falámos e que são importantes. Uma é a variável imigração,
que é um dos problemas mais das preocupa os garantias dos britânicos, cidadãos. e a outra é a variável Donald Trump, que, por exemplo, é quem mais está contra essa união aduaneira. Porque, como dizia o Álvaro Vasconcelos, e muito bem, uma união aduaneira implica que o Reino Unido não possa estar a negociar ou fazer acordos com terceiros. E isso é a última coisa de que Donald Trump quer neste momento ouvir falar. Aliás, ele já fez declarações há algumas semanas alertando exatamente para isso. Cuidado, porque o Reino Unido está a preparar-se para não poder depois fazer negociações com outros países e aí os Estados Unidos podem ficar também prejudicados nesta geopolítica. E essa é uma variável muito importante e vamos de certeza começar a ler tweets de Donald Trump nas próximas horas, exatamente a falar dos riscos que há para os Estados Unidos deste impasse que envolve o Reino Unido. Agora, uma solução de prolongamento de prazo, e os sinais são cada vez mais claros, é talvez, neste momento, a solução mais Começam a sair pacífica. também algumas reações. As primeiras, por exemplo, o chanceler austríaco a dizer que, depois daquilo que foi decidido agora pelo Parlamento, não concorda que haja uma renegociação. Ricardo, isto tudo vai fazendo ditar que poderá haver aqui novas divisões. Sim, no seio da União Europeia sobre aquilo que se vai passar. Mas são duas coisas diferentes. Uma é uma nova renegociação, outra é um alargamento do prazo. Porque o alargamento do prazo não tem que implicar necessariamente que haja uma renegociação. Poderá ser a renegociação apenas interna? Interna, pode ser dentro do próprio Parlamento. E, portanto, não me parece que haja interesse da União Europeia em dizer que tem que ser em março ou, se não for em março, nós... Isso é o não acordo. Que seria o não acordo. E não interessa a ninguém. Claro. Que é uma tragédia para todos. É uma tragédia para todos. Exatamente. Portanto, esse cenário não está em cima da mesa, verdadeiramente. O cenário do prolongamento do prazo, na expectativa de que os britânicos possam chegar a algum entendimento, esse parece-me um cenário neste momento mais previsível. Numa primeira reação, Ricardo Jorge Pinto, António Costa a pedir um acordo rápido e já aqui, no entanto, mesmo assim, na expectativa de que tudo termine da melhor forma, o próprio governo português a avançar com medidas de prevenção, um plano de contingência, é uma questão essencial neste momento. É o momento certo para esta tomada de decisão? É o momento certo, não só porque não sabemos o que é que vai acontecer, mas porque, como muito bem explicou o Primeiro-Ministro, há coisas que têm que se salvaguardar em termos de exportações, em termos da segurança dos cidadãos dos países que circulavam até agora de forma mais livre e que poderão ter agora, a partir de agora, constrangimentos. E tudo isto tem que ser salvaguardado para que não haja o caos. Agora, também é preciso que se saiba o que é que acontece a partir de 29 de março. E esta dúvida e esta incerteza vai ser certamente prejudicial, desde logo nas bolsas, e veremos como é que as bolsas vão reagir a este chumbo. A própria moeda que tem vindo a própria perder moeda terreno, que está praticamente em paridade com o euro, quando estava a 1,35 ainda há uns meses. Tudo isto começa a ter um efeito também até em termos psicológicos junto à população. E essa é outra variável que não podemos aqui negligenciar. A questão do crescimento económico também com uma queda acentuada desde que o referendo avançou. Sim. Para este ano, 2019, as previsões são de uma forte contração. Sim, e as estimativas que começam agora a ser divulgadas pelos média de que, não havendo um acordo, o PIB britânico pode cair cerca de 8%, são números absolutamente assustadores. E isso vai jogar também dentro daquele Parlamento que vai ter que tomar uma decisão, porque a certa altura, e estes deputados que parecem não se entender, e não se entendem mesmo, a certa altura vão ter do lado de fora das portas uma população que vai querer a todo custo ter um acordo. E o cenário que o Álvaro Vasconcelos há pouco colocava, do próprio Parlamento tomar em mãos uma negociação com Theresa May completamente desacreditada, sem capacidade de negociação, porque há aqui um aspecto que nós temos que ter em conta, que é com que cara é que ela chega agora à União Europeia para negociar o que quer que seja depois de uma derrota desta dimensão. As pessoas interrogam-se quem é que ela ainda representa. Qual é a legitimidade daquele acordo, no fundo? Ou ela chegava com um acordo que tivesse alguma possibilidade de ser aprovado no Parlamento, ou então a expectativa de quem está do outro lado é, lá vem ela de novo com propostas que muito provavelmente, mesmo que nós as aceitemos, acabarão de novo por ser rejeitadas na sua própria terra. A não ser que a Theresa May há pouco colocava, naquela breve intervenção final, a possibilidade de negociar agora com os restantes partidos, a possibilidade de haver uma outra alternativa, uma proposta qualquer. E aí pode-se virar a mesa. Pode-se virar a mesa. Imaginemos um cenário em que o Parlamento Britânico e o Governo Britânico se entendem acerca de uma proposta e chegam com esta proposta à União Europeia e a União Europeia rejeita.
Aí então teremos a mesa virada, aí a responsabilidade passa a estar do lado da União Europeia. Aí já podem ser os britânicos a dizer nós até temos uma solução, quem não quer essa solução é a Europa. E então aí nós poderemos ter um problema bem mais complicado, até porque já percebemos, pode haver aqui fissuras nesta consistência que temos assistido até agora. Ricardo, temos também aqui que juntar outros dados que vão sendo conhecidos. Já disse, a informação ainda está assim a chegar à medida que o tempo vai passando. Os unionistas irlandeses vão apoiar May na votação da moção de censura de amanhã. Já os escoceses não vão apoiar. Tudo previsível. Isto é tudo previsível. Tudo previsível. E o grande trunfo de May pode estar aí, pode estar na necessidade que há de manter as fileiras unidas perante uma situação que não é apenas o Brexit. A política britânica não se resume ao Brexit e estes dois partidos, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, estão divididos por muitas matérias, algumas delas de caráter pragmático, outras de caráter ideológico, e aí, e há pouco falávamos disso também, o facto de estes parlamentares terem uma relação muito próxima com os seus constituintes e não tomarem nenhuma decisão sem que eles aprovem ou desaprovem essa mesma decisão, tudo isto baralha muito as contas e, portanto, não se pode fazer nenhum paralelismo entre o resultado a que assistimos há uns minutos e o resultado a que assistiremos amanhã, quando for votada esta moção de censura. É que é uma coisa estranha, que o Corbyn a apresentar esta moção de censura pode estar a legitimar a Theresa May mais do que ele desejaria, a não ser que ele tenha a certeza que a sua moção de censura vai triunfar. Mas mesmo que ele não tivesse... Antes dele apresentar a moção de censura, a Theresa May disse, se ninguém a apresentar, nós apresentaremos... Mas o Corbyn já tinha anunciado que ia fazer. Ou seja, já tinha anunciado. Sim, mas a Theresa May, ele não tem aqui alternativa. A Theresa May, por aquilo que estavam a dizer, a fraqueza da Theresa May será um bocadinho reforçada pelo chumbo da moção de censura. Mas depois ela chegará a Bruxelas com que proposta? Eu acho que ela eventualmente pode chegar a Bruxelas com a proposta de mudar, de tentar resolver a questão da fronteira da Irlanda. Do backstop. E que isso lhe daria o apoio dos conservadores da Irlanda do Norte e poderia contentar uma parte do Partido Conservador. Mas vimos a dimensão do voto contra é tão grande que também não me parece que isso vá resolver o problema. Que a margem se atenua. É importante também ainda trazer para esta análise, Ricardo, toda esta postura de Theresa May, ela que é uma mulher que enfrentou muitas vezes quase que sozinha toda esta guerra interna e também junto à União Europeia com esta intenção de levar avante aquilo que os britânicos decidiram na consulta popular. Que perfil é este de uma líder política que aconteça o que aconteça amanhã, caia ao governo ou não, ela já está marcada aí só por este tema único, que é o Brexit? Sim, a estratégia dela basicamente é sempre uma fuga para a frente. Ela percebe que o chão lhe foge diariamente em muitas áreas e, portanto, a única solução que ela tem é continuar a correr, sabendo que, por muito que pareça haver uma parede à frente, essa parede muitas vezes acaba por se tornar numa pequena tela que ela acaba por ultrapassar. E isso mostra um bocadinho também esse perfil de Theresa May, de alguém que, de forma mais ou menos deliberada, procura sempre encontrar uma solução contra tudo e contra todos. Na verdade, há aqui uma conjuntura política que lhe é favorável, porque não só o seu próprio partido não tem neste momento uma alternativa e, portanto, olham com muita... Apesar de algumas pressões? Sim, há pressões, naturalmente, mas a verdade é que não há, digamos assim, alguém que esteja na sombra e que possa surgir no dia seguinte caso haja uma catástrofe à volta da figura de Theresa May. E do lado do Partido Trabalhista, as divergências são tantas relativamente a esta matéria que, na verdade, olhando para o calendário, este também não é o momento em que Corbyn claramente queira empurrar Theresa May a borda fora. E eu concordo claramente com essa análise, que é, na verdade, se calhar esta moção de censura pode ser uma maneira de Theresa May ganhar mais uma vida nos jogos de computador, não é? Quando já parecia que isto estava a acabar, aparece ali uma moedinha que lhe permite ganhar mais algum folgo. Agora, também concordo, folgo para quê? Se, na verdade, não há aqui um trunfo na manga.